Fala galera, beleza? Hoje eu vou mostrar para vocês um projetinho rápido, né? A princípio eu queria mostrar outra coisa, eu queria falar sobre interpolação, né? Mas a ferramenta que eu estou desenvolvendo de interpolação não está pronta ainda. Então eu vou falar sobre esse outro projeto aqui, que é o seguinte. É um estudo de colocalização, né? Basicamente, esse é um projeto mais científico, né? Então, ele é muito essa ferramenta é usada para obter padrões, dentro de grupos, né, urbanos. Então, por exemplo, na verdade, para grupos que estão associados, né, dentro do setor urbano. Ele também essa ferramenta também pode ser usada na biologia, né? E em moléculas, acho, alguma coisa assim. Mas como nossa área aqui é GIS, né? Ele está sendo o algoritmo, né? Ele está sendo feito para essa parte de redes urbanas, né? Então, basicamente, como é que funciona, né? Eu tenho aqui duas camadas, que é a camada de escola e a camada de metrô, né? Que eu estou carregando do meu PostGIS, no meu GeoCF, né? Que tá, por sua vez, né, no PostGIS. Então, eu estou pegando essa camada WFS, né? E em formato... Aqui tá GeoJSON, porque eu pedi essa inteligência artificial para gerar essa imagem, né? Esse fluxograma do meu código. Mas... se eu não me engano... eu acho que não tá em GeoJSON, porque tá no PostGRIS, né? Mas enfim. Mas o dado tá vindo do GeoCF, né? E aí o que acontece? Para fazer esse tipo de estudo, eu preciso criar um grafo de conhecimento. Para criar esse grafo de conhecimento usando essas camadas que eu estou fazendo no estudo, eu preciso usar um serviço, né? Ou um servidor, né, na verdade, que consiga utilizar banco de dados de grafo. Mas aí o PostgRIS ele já tem uma extensão dele, tipo o PostGIS, né? Que é o Apache Age, né? Apache Age, o nome. E aí essa extensão que vai permitir que eu pegue um dado espacial comum, né? E transforme isso num grafo de conhecimento. E aí, depois de criar esse grafo de conhecimento, né, eu posso fazer o algoritmo de colocalização dentro desse grafo que eu criei. Então, como você está vendo aqui, né, tá o Age do Apache Age. Tem essa biblioteca também, o PsychoPG2, que é para criação do grafo, se eu não me engano. E aí, depois de ter feito essa parte, né, instalar o Apache Age dentro do PostGIS, dentro do PostgRIS, e criar o grafo de conhecimento, né, com a PsychoPG, aí a gente pode fazer a análise espacial, né. Beleza. E aí, vocês vão ver lá no código, né, que eu estou usando um raio dessa colocalização de 500 metros, né. Então, basicamente, a gente vai conseguir retornar, né, dentro de uma rede de pontos, né. E aqui eu estou fazendo com duas feições só, né, que é a geometria de escolas e a de metrô. Mas a gente poderia utilizar com mais camadas, né. Então poderia
fazer associações com escola, metrô, supermercado, tudo junto, né? E encontrar esses padrões de associações, né? Essas associações dentro dessa rede. E no final, a biblioteca Matplotlib para poder plotar esses dados, né? O resultado desse processamento numa imagem PNG. Então vou mostrar para vocês aqui o código. Então, basicamente aqui é a conexão com o GeoServer, né? E aqui o raio de 500 metros que eu estou utilizando. Então, essa parte aqui é uma função, né, para chamar essa camada lá do GeoServer. Tem um filtro também, né? Caso dê algum erro. Mas basicamente é chamar a camada do GeoServer e passar para esse data frame aqui. Então aqui eu estou carregando, pegando aquelas camadas lá que eu quero, né? E guardando nesses outros data frame de escola de metrô. E aqui um outro filtro, né? Aqui eu faço a conexão com o Apache Age, né? Basicamente essa parte aqui é criar o banco de dados lá e inserir usar os dados, né, do PostGIS pro Apache Age. Aqui é onde é feito o cálculo da distância, né? No caso, eu não lembro direito como é que funciona o algoritmo ao certo, porque eu nunca vi a matemática do algoritmo, então não tem como explicar muito assim o que o algoritmo faz, né? Mas por alto, assim, a ideia é essa, é um grafo, né, de conhecimento, e dentro desse grafo a gente consegue fazer esse algoritmo de colocalização. Tem uma parte aqui de SQL, né, que recupera esses dados aqui, né, dentro do grafo. E aqui a parte de renderização onde eu mostro a saída, né, que é só uma imagem, né, PNG, como eu falei. Mas pode ser plotado isso também no sistema, né? Tipo, se você estiver usando o Flash, né, quiser que isso funcione em tempo real para o usuário, né? E ele seleciona lá no seu sistema quais camadas ele tem interesse e tal, e rodar isso em tempo real e fazer o download dessa imagem, né? É bem interessante. E aí eu vou mostrar aqui a imagem como que fica, né? Então, aqui é o resultado desse processamento que eu fiz, né? Então eu tenho essas escolas, né, que é o pontinho laranja, associado com essas estações de metrô, no raio de 500 metros, né? Então, suponho que um empresário ele quer criar algum empreendimento, né, que tem relação com metrô e com escola, né? E ele tem alguma restrição, né, de quantidade de escolas. Ele quer algo que tenha uma escola perto de um metrô ou poucas escolas perto de um metrô. Então, utilizando esse algoritmo, ele consegue saber que esse grupo aqui, né, essa estação não tem muito interesse porque ela já tem 4 escolas aqui ao redor, né, em 500 metros. Essa aqui também tem mais estações de metrô, mas também tem bastante escola perto, né? E esses outros 3 grupos aqui só tem uma escola e uma estação, né? Então, se ele está buscando algo que tenha somente uma escola e uma estação perto, ele tem condição de avaliar isso utilizando esse algoritmo, né? Então, basicamente, foi isso que eu fiz, né? Eu queria mostrar esse projeto para vocês, que pode ser implementado também no sistema de WebGIS. E basicamente é isso. Obrigado aí pela atenção e até a próxima.